Dúvidas em relação à locução verbal? Então acompanhe esse vídeo até o final. Eu acredito que você vai entender um pouquinho relacionar a relação gramatical desse termo. Eu sou a professora Grazi e aqui no meu canal sempre há dicas. Então, se você gostar desse vídeo, que eu espero que você goste, curta aí meu canal, divulgue para os seus amigos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre locução verbal. Locução, o próprio nome diz, quando a gente fala locução, sempre há a noção de mais de uma palavra envolvida. Quando a gente coloca locução verbal, por que as pessoas ficam na dúvida? Porque parece, não é fácil identificar. Então, quando eu coloco assim, a professora pode sair, pode sair. Então, nós temos aí, são dois sentidos ou um só sentido? Ele cresce estudando, cresce é um sentido, estudando é outro. Como que a gente faz, professora? Como que a gente identifica, como que a gente faz para identificar essa informação? Então, vamos lá primeiro entender o que é uma locução, a formação dela, e depois a gente vai aprender a diferenciar. Então, vou colocar aqui na tela para eu explicar aqui para vocês. Quando a gente fala de locução verbal, ela é sempre formada assim, ó, verbo auxiliar mais o verbo principal. Parece óbvio, né? Todo mundo, não, mas não é. Muita gente tem dúvida em relação a isso. O verbo auxiliar, ele é o responsável por receber número, para indicar a pessoa, para indicar o modo e para indicar a pessoa. Ele é vazio de significado, tá? Ele não tem sentido, porque o sentido está todo no verbo principal. E o principal, ele fica ou no infinitivo, ou ele fica no gerúndio, ou ele fica no particípio. Infinitivo, quando os verbos têm as terminações a, er e i. O gerúndio, com a terminação em n, do. E o particípio em terminação em do, né? Que é ado, ido. E aí nós temos o verbo principal, também responsável pela regência. Ele que vai ser responsável para indicar aqui o tipo de complemento. É para ele que você vai fazer a pergunta, tá? Em relação a professora pode comprar. Comprar o quê? Então, o pode foi apenas um verbo auxiliar, porque é o principal que vai determinar a regência. Então, o auxiliar, ele se preocupa com a concordância verbal, e o principal está relacionado à regência. Estão vendo? Que até na análise sintática importa essa estrutura. E aí, para que vocês visualizem, isso aqui tem um só sentido, e esse sentido é sempre do verbo principal. E nós temos também uma só oração, porque a quantidade de verbos determina aí a quantidade, determina a quantidade de oração. Como aqui nós temos mais de um verbo, mas com um só sentido, nós temos também uma só oração. Tudo bem? Então visualizem aqui. Ele pode sair, pode sair. Todas as vezes, a melhor dica que eu vou te dar é esta aqui. Todas as vezes que você ficar na dúvida, você vai fazer o seguinte: você vai tentar colocar um conectivo aqui, e vai tentar flexionar esse verbo para observar se há dois sentidos aqui. Se você perceber que não dá certo, é porque isso aqui é uma locução verbal. Então, não tem como falar, ele pode que saia, ele pode quando sai. Estão vendo que não tem sentido? Por quê? Porque juntos tem um só sentido. Então, se eu passasse para o plural, nós teríamos, eles podem sair. E lembrando que o infinitivo, nesse caso aqui, não flexiona, só o auxiliar, porque, como eu já falei, ele que recebe o número e a pessoa relacionada aí ao sujeito. Então, eu vou colocar, ele vai chegar, ele vai que chegue, ele vai quando eu chego. Não tem sentido, ele vai chegar é um só sentido. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Ele está estudando, ele está quando estuda, ele está... Tá vendo que não tem sentido? Por quê? Porque juntos formam um só sentido. A mesma coisa, eles podem sair. E visualizem, sempre quando houver locução verbal, é só o auxiliar que recebe a flexão de número e pessoa, modo e repetir aqui, né? Então, ele que vai sofrer essa mudança aqui. Esse aqui sempre, o principal sempre fica ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Agora, eles tinham entregado, acabei de ler, ele vive viajando, ele anda fazendo, foram derretidos. Então, todas essas informações aqui são locuções verbais. Agora, observe. Se eu coloco, ele cresce estudando. Lembra desse exemplo? Então, vamos tentar colocar um conectivo aqui. Ele cresce quando estuda. Uma linguagem mais conotada. Ele cresce uma vez
que estuda. Então, você consegue visualizar que aqui é um sentido e aqui é outro. Então, nós não temos aqui uma locução verbal. Então, aqui nós temos duas orações e essa oração aqui está reduzida de gerúndio. Então, aqui é uma oração e aqui outra oração, certo? Então, tente sempre colocar um conectivo aqui e flexionar esse verbo. E você vai perceber que dá para desenvolver as duas orações. Ele mandou sair a irmã. Então, vamos analisar. Ele mandou que a irmã saísse. Então, aqui é um sentido, tem sentido. E aqui é outro sentido. Então, aqui nós temos duas orações e isso aqui não é uma locução verbal. E fiquem atentos, né? Sempre que vocês encontrarem o infinitivo e você visualizar que aqui é um verbo causativo e aqui é um verbo sensitivo, causativo, mandar, deixar, fazer, sensitivo, ver, ouvir e sentir. Essas estruturas não formam locução verbal com infinitivo. Então, nós já teremos aqui duas orações, como aqui, ó, mandar, que é um verbo causativo, seguido de infinitivo, a gente já tem essa noção que não é uma locução verbal. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, a melhor forma, sempre que você ficar na dúvida se aquilo ali é uma oração reduzida ou de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio, a melhor forma é você desmembrar e observar se você tem dois sentidos. Sempre que você observar, a locução verbal ela tem um sentido e o sentido é sempre do verbo principal. Então, o auxiliar ele só serve para conjugar ali a estrutura, número, pessoa, como modo, como eu falei. E o principal ele serve para dar o sentido e a regência da frase. Então, é para o principal que você sempre vai perguntar o tipo de complemento. E quando você ficar na dúvida se aquilo ali forma uma locução verbal, a melhor forma é desmembrar as estruturas e observar se a gente encontra ali dois sentidos. A professora viu sair a irmã. A professora viu quando a irmã saiu, viu que a irmã tenha saído. Aí você vai desmembrando as estruturas e você vai observar se há um sentido para a oração principal e há um sentido para a oração reduzida. E aí você vai conseguir visualizar ali a locução verbal e a oração reduzida. Tudo bem? Vocês entenderam? Ficou clara a minha explicação? Então, espero que você tenha gostado. Curta aqui, dê o seu joinha, divulgue para os seus amigos. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui para mim que eu vou gravar exclusivamente para você, para que você entenda. Professora, eu tenho dúvida em relação a isso. Você pode gravar esse vídeo para mim? Sim, só colocar aqui abaixo na descrição que eu vou ler e vou em breve colocar essa dica para você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.